E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, hoje nós vamos fazer aqui uma aula que vai resgatar aquilo que a gente estava vendo nas nossas últimas aulas em sala. Então, se vocês bem se recordam, nós estávamos vendo essa introdução à sintaxe, né? Nós vimos o que era frase, o que era período, o que era oração, aí vimos os tipos de sujeito, tipos de predicado, tá? Então, isso é o que nós vamos hoje dar uma olhada para vocês relembrarem, porque hoje mesmo eu coloco aqui para vocês uma avaliação sobre este assunto, tá? Então, muito cuidado, muita atenção. Volto a dizer para vocês, anotem as coisas que nós estamos dizendo aqui na nossa videoaula, tá? Não só assistam, façam anotações, copiem os conteúdos que aparecem nos slides, façam os exercícios que eu vou propor, tá bem? Para vocês relembrarem, né? E lógico, todo esse conteúdo vocês já têm no canal de vocês, então é uma forma ainda de nós aprofundarmos um pouquinho e resgatarmos isso que talvez tenha ficado esquecido, beleza? Então, vamos já começar. Só eu diminuir aqui. E vamos lá. Então, introdução à sintaxe. Né? Nós falamos que sintaxe, antes de eu passar aqui, é a relação que existe entre os termos dentro de uma oração. Né? Isso é sintaxe. Mas vamos dar uma olhada aqui. Frase, período de oração. O que é uma frase, então? A frase é uma construção que encerra um sentido completo, podendo ser formada por uma ou mais palavras, com ou sem verbo, ou por uma ou mais orações. Pode ser afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa ou imperativa, tá? Então, isso é frase. Aquilo que nós conseguimos produzir um sentido completo, né, é uma frase. E essas frases podem ser de duas grandes classificações. Nós temos aqui, deixa eu pegar, as frases nominais, são aquelas frases que não possuem verbo. Veja só, bom dia é uma frase que não tem verbo. Alô, né? Muita gente acha que alô não pode ser uma frase, mas ela tem um sentido completo aqui. Tá bem? E uma outra, que pessoa chata, né? Aqui, olha só, eu não estou falando, não estou utilizando um verbo, estou apenas comentando sobre alguém sem usar verbos, tá? Então, isso aqui é uma frase nominal, sem verbos. E as frases que possuem verbos, né, elas são chamadas de frases verbais, que nós vamos ver que é o mesmo conceito de período, mas vamos entender o que é uma frase verbal. Então, por exemplo, meu nome é Rafael, é o meu verbo. Fomos ao museu, mas ele estava fechado. Então, mesma coisa aqui. Nós temos dois verbos. E o último, corra, né? Ó, frase imperativa, corra. Estou dando uma ordem, né? A gente já falou sobre o modo imperativo nas outras aulas. Aquele modo que vamos falar de dar uma ordem, fazer um pedido, dar um conselho, né? Então, aqui nós vamos ter uma frase imperativa, tá? Com um verbo imperativo também. Certo? Muito fácil, né? Esse primeiro conteúdo que é frase. E aí nós temos a distinção entre oração e período. O que é a oração? A oração, gente, é o membro da frase que contém um verbo. Lembrem-se que cada oração se forma a partir de um verbo, tá bem? A ação se forma a partir de um verbo. O período é a frase composta por uma ou mais orações. Então, veja só, se eu tenho uma frase verbal, ou seja, tem verbo, essa frase vai ter pelo menos uma oração. E essa frase vai se chamar período. O período é a frase que possui orações. Tá bem? E o período pode ser simples, quando tem apenas uma oração. Tá? Por exemplo, leve-me ao supermercado, por favor. Olha só, eu tenho só um verbo. Se eu tenho só um verbo, eu tenho só uma oração. Tá? Então, período simples, só uma oração. E o período composto é o período com mais de uma oração. Veja um exemplo. O povo brasileiro precisa de políticas públicas que sejam capazes de diminuir as desigualdades. Olha só, eu tenho aqui três verbos neste período. Precisa, do verbo precisar,
Seja, do verbo ser, e diminuir, do verbo diminuir. Tá? Então, vejam só. Eu tenho aqui 3 ações com 3 verbos. Então, eu tenho um período composto. Tá bom? Então, vamos aqui aos elementos essenciais da oração. Então, isso a gente já falou em sala, tá? Tudo isso que nós vamos ver hoje. Então, vocês vão se relembrando aos pouquinhos. Mas prestem atenção, anotem novamente para vocês conseguirem fazer a avaliação, tá bom? Nós falamos muito sobre elementos essenciais. Né? O que é essencial? Aquilo que é obrigatório existir. Então, as orações têm como elementos essenciais o sujeito e o predicado. Então, toda oração vai ter o sujeito e vai ter o predicado. Tá? São os elementos essenciais. Veja lá, o sujeito é de quem se fala naquela oração. E o predicado, que é formado pelo verbo mais o complemento, é o que se fala sobre o sujeito. Tá? Então, sujeito de quem se fala e predicado o que se fala sobre o sujeito. Vamos dar uma olhada no exemplo? A vacina contra o coronavírus ainda não está pronta. Olha lá, de quem que eu estou falando? Eu estou falando da vacina contra o coronavírus. Então, aqui eu tenho o meu sujeito. O que eu estou falando dela? Que ela ainda não está pronta. Então, aqui eu tenho o meu predicado. Muito simples, né? E aqui o verbo, né? O verbo estar. Então, é isso que vocês têm sempre clareza, a gente não confundir. Mas isso que eu sei que vocês conseguem fazer, né, pelos exercícios que nós já fizemos em sala e tudo mais, eu sei que vocês conseguem diferenciar sujeito e predicado, mas fica aqui essa revisão para vocês não errarem. Então, aqui já temos o nosso primeiro exercício. Identifique o sujeito e o predicado de cada uma das orações abaixo. Tá bem? Então, vocês vão separar aqui nas orações o que é sujeito e o que é predicado. Aqui no computador eu vou fazer em laranja o sujeito e dessa cor aqui, cinza, verde, azul, né, o predicado. Então, no caderno de vocês podem copiar as frases e só circular e anotar embaixo. Ah, isso aqui é sujeito, isso aqui é predicado. Tá? Então, copia, ou melhor, pausa o vídeo, copia, responde e depois dá sequência, tá? Não avança sem fazer no caderno antes. Então, beleza, gente. Feito o exercício no caderno de vocês, vamos passar à correção. Então, veja. Tereza e Cristina são muito amigas. De quem que eu estou falando? Tereza e Cristina. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, olha lá. Tereza e Cristina são o sujeito. São muito amigas. É o predicado. De quem eu estou falando? Tereza e Cristina. O que eu estou falando delas? Que elas são muito amigas. Então, sujeito, predicado. As novas medidas de prevenção ao coronavírus exigem distanciamento social. Olha lá. Do que eu estou falando aqui? Estou falando das novas medidas de prevenção ao coronavírus. Então, tudo isso aqui é o sujeito desta oração. Tá? E o que eu estou falando dessas novas medidas? Que elas exigem distanciamento social. Este aqui é o meu predicado. Por fim, ontem eu preparei um jantar muito gostoso. De quem que eu estou falando? De mim mesmo, eu. O meu sujeito aqui vai ser só eu. E todo o resto aqui, gente, vai ser predicado. Todo o resto, tá? Deixa eu colocar aqui do lado, deixa eu colocar no próximo aqui, que já está separado por cores, fica mais fácil de visualizar. Então, ali, Tereza e Cristina, sujeito, são muito amigas, predicado. As novas medidas de prevenção ao coronavírus, sujeito, exigem distanciamento social, predicado. Ontem é predicado, tá? Ele faz parte do predicado, ele está deslocado. Ó. Veja que tem uma vírgula aqui. Ó. Essa vírgula está aqui porque significa que essa palavra está deslocada. Ela deveria estar para lá, tá? Como ela está aqui, ela vem com vírgula.
Então, eu tenho um predicado, uma parte do predicado, o sujeito, só eu, e o resto do predicado. Tá bem? Muito simples nós diferenciarmos, né? Então, sujeito, de quem estou falando, ou de quem se fala na oração analisada, e o predicado é o que se fala desse sujeito. Tá? É muito simples. Vamos para a próxima? Então, aqui nós vamos falar sobre sujeitos. Então, nós, como vocês bem devem se recordar, nós temos esses tipos de sujeito aqui. O sujeito determinado, que é aquele sujeito que eu sei quem é e está escrito lá na minha oração, ou está expresso na minha oração, então é possível identificar qual é o sujeito e está expresso na oração. Então, por exemplo, Chico Buarque e Djavan são grandes nomes da música brasileira. Olha lá, de quem que eu estou falando? Chico Buarque e Djavan. Né? Quem são esses grandes nomes? Chico Buarque e Djavan. Está escrito ali? Está. Se está escrito, o meu sujeito é determinado. Tá? Meu sujeito, então, é determinado. Vamos ver o oculto. O oculto também pode ser chamado de elíptico ou desinencial. Tá? Então, o sujeito oculto não está expresso na oração, mas é possível identificá-lo através da desinência verbal ou do contexto. Então, o sujeito oculto é aquele que eu sei quem é, mas não está escrito, ou não está expresso. Tá? Então, lá, chegamos cedo em casa. A gente pergunta, quem chegou cedo em casa? Nós. Tá? Então, nós. Eu sei pela desinência verbal. O que é desinência verbal? É esse finalzinho do verbo aqui, ó. Chegamos. Se fosse eu, como é que ficaria? Cheguei, né? Cheguei. Mas, como é chegamos, eu sei que esse amos, aqui no finalzinho do verbo, que é o que a gente chama de desinência verbal, tá? É esse finalzinho do verbo, me indica que o meu sujeito aqui é nós, né? Nós. Lembre-se sempre, gente, que para fazer a análise, você tem que perguntar quem, né? Quem são grandes nomes da música brasileira? Chico Buarque e Djavan. Quem chegamos cedo em casa? Nós. Tá? Vamos para a próxima aqui. Encontrar o meu cachorro, perdão, deixa eu explicar aqui, né? É o indefinido. Indefinido é aquele que eu sei que é alguém, mas não sei quem. Então, sabe-se que existe um sujeito, mas não há como especificá-lo. Tá bem? Olha lá, encontrar o meu cachorro no centro da cidade. Então, eu vou perguntar quem? Quem encontrou meu cachorro no centro da cidade? Não sei. Mas sei que foi alguém, né? Já ter encontrado, alguém encontrou. Então, encontrar um cachorro na cidade tem um sujeito indefinido. Não consigo dizer exatamente quem encontrou o meu cachorro. Eu sei que alguém encontrou. Então, vai estar aqui, ó, encontrar. E nós temos, por fim, o sujeito inexistente. Tá? Só eu ver assim. É o sujeito inexistente. Que esse sujeito, gente, ele é formado, então, por verbos impessoais ou verbos que vão falar de fenômenos da natureza. Né? Então, por exemplo, o verbo haver. Havia muita gente na rua. Então, olha só, havia muita gente. Quem havia? Ninguém havia. Não tem como alguém haver muita gente. Tá? Então, eu estou usando um verbo que é impessoal, ele não se encaixa no eu, tu, nós, eles. Tá bem? Ele é impessoal. Então, a gente vai falar que não existe um sujeito ali naquela oração. E os fenômenos da natureza, obviamente. Olha lá, choveu muito ontem. Vamos perguntar, quem choveu muito ontem? Ninguém. Não tem como alguém chover. Né? Então, aqui nós temos a revisão então, dos nossos 4 tipos de sujeito. Coisas que você tem no caderno, tem várias atividades sobre isso, tá, gente? Então, vocês deem uma olhada lá antes de fazer a avaliação, porque eu não quero ninguém tirando nota baixa, tá? Por favor. Então, beleza. Passamos, então, para a outra parte do sujeito determinado. Então, para quem for nos últimos dias de aula, aquela cena que já não era mais obrigatório, eu acho que nós falamos sobre isso aqui. Acho não, falamos sim. Sobre o sujeito simples e o sujeito composto. Tá? Então, quando nós temos um sujeito determinado, a gente pode classificar eles conforme o número de núcleos do sujeito, por exemplo. O que é esse núcleo? O núcleo do sujeito é aquela palavra mais importante. Tá? Vamos ver direto
como é que se chama? No exemplo, que fica mais fácil de observarmos. Olha lá, o sujeito simples, ele vai apresentar um único núcleo. Olha aí, as pesquisas sobre possíveis medicamentos contra a Covid-19 estão avançando nas últimas semanas. Veja, tudo isso aqui, ó, tudo isso é meu sujeito, tá? Porém, tem um núcleo nesse sujeito. O núcleo é aquela palavra mais importante, é o essencial daquele sujeito. Neste caso aqui, eu não estou falando de medicamentos, eu não estou falando da Covid-19, eu estou falando das pesquisas, tá? O resto, as outras palavras que tem aqui no sujeito, apenas complementam esse sujeito, esse núcleo aqui, tá? Mas, então, tudo isso é sujeito, tá? Porém, só a palavra pesquisas é o núcleo. Então, veja, eu estou falando das pesquisas. Se eu tenho só um núcleo, vai ser, então, um sujeito simples, tá bem? E o sujeito composto vai apresentar dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras dentro do sujeito que são essenciais, que são muito importantes, que é o que se fala que fala. Veja, por exemplo, a vacina e os demais tratamentos contra a Covid-19 estão avançando nas últimas semanas. Então, olha só, o meu sujeito é tudo isso aqui. A vacina e os demais tratamentos contra a Covid-19. Porém, eu estou tratando de dois núcleos. Ou seja, tem duas palavras aqui, no caso três, né, porque as que tem juntos, mas que são essenciais. É o quê? Vacina e demais tratamentos. Tá? Vacina e demais tratamentos. São os meus núcleos. Né? É deles que eu estou falando, da vacina e dos demais tratamentos. Na verdade, aqui é só tratamentos, tá? Poderia deixar só tratamentos. Mas, enfim, vamos deixar os dois aqui. Vacina e tratamentos são núcleo 1 e núcleo 2. Se eu tenho dois núcleos, eu vou chamar de composto. Veja que aqui eu não estou falando só da vacina ou só do tratamento. Aqui eu estou falando só da pesquisa. Eu falo de medicamentos, eu falo da Covid, mas isso aqui só está complementando pesquisas. Aqui eu estou falando tanto de vacina quanto de tratamentos. Então, por isso que eu tenho dois núcleos e vou chamar de composto. Tá bom? Vamos para a próxima. Ah, outra coisa. Não confundam plural com composto, tá? Olha aqui. Esse aqui é simples, mas é plural. As pesquisas, mas é o sujeito simples. Já que a vacina e os demais tratamentos vai ser o composto, porque tem dois núcleos, tá? Não confundam plural com composto. Então, classifique o sujeito cada uma das orações abaixo. Gente, aqui nós temos várias orações, tá? Eu tenho 3 períodos, mas eu tenho várias orações. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Identificar os verbos. Lembram-se disso? Primeira coisa que se faz é identificar os verbos. A partir daí, nós vamos saber, se eu tenho um verbo, é um período simples, uma oração só, eu vou ter só um sujeito. Se nós temos ali 2, 3 verbos, eu vou ter 2, 3 orações. É um período composto. Se é um período composto, eu vou ter mais do que um sujeito. E cada oração vai ter um sujeito diferente, ou igual, mas, enfim, cada oração tem seu próprio sujeito. E é isso que vocês vão classificar. Como é que é para classificar? Sujeito simples, sujeito composto, que nós acabamos de ver, né? São sujeitos determinados. E aí eu vou falar sujeito oculto, sujeito indeterminado ou sujeito inexistente, tá bem? Então, mais uma vez, vocês vão pausar o vídeo, vão copiar essa atividade no caderno de vocês, vão respondê-la e depois vocês vão continuar o vídeo, tá? Não prossigam sem fazer a atividade, tá bem? Então, pausa aí e faz. Gente, feita então aí, né, a atividade do caderno de vocês, vamos para a correção. Então, como eu falei, a primeira coisa que nós fazemos para esse tipo de classificação é identificar os verbos. Por quê? A partir do momento que a gente consegue identificar os verbos, a gente consegue identificar quais orações a gente tem em cada período. Tá? Então, eu já deixei aqui separado, destacado, na verdade, todos os nossos verbos. Na frase A, disseram que ganharemos um prêmio. Vejam, eu tenho 2 verbos. Logo, eu tenho 2 orações. Vou já fazendo aqui com vocês. Deixa eu pegar a caneta novamente. Deixa eu pegar outra cor aqui.
Olha lá, disseram que ganharemos um prêmio. Veja, eu tenho esse verbo e este verbo. O que é o que liga as duas orações, tá? Então, aqui eu tenho uma oração para cá, uma oração para lá, tá? Olha ali, houve confusão na manifestação que ocorreu no final de semana. Houve confusão na manifestação que ocorreu no final de semana. Então, eu tenho aqui duas orações. Então, eu vou ter dois sujeitos a classificar. Meu carro estragou sozinho, pois eu e minha esposa não usamos ele. Vejam aqui também. Então, cada um desses períodos possui duas orações. Ou seja, em cada alternativa aqui, eu vou ter que dar duas respostas. Tá? Uma para o sujeito da primeira oração e uma para o sujeito da segunda oração. Vamos dar uma olhada aqui. Disseram. Disseram. Quem disse? Eu sei quem disse? Não sei. Mas foi alguém. Como é que é o nome que se dá para o sujeito, então? Que eu sei que foi alguém, mas não sei quem. Que ganharemos um prêmio. Quem ganhará um prêmio? Que ganharemos? Ganharemos nós, né? Então, que tipo de sujeito é esse? Coloquem aí, vão corrigindo. Houve confusão na manifestação. Quem houve confusão na manifestação? Tem como a gente responder? Quem houve? Que ocorreu no final de semana. Quem ocorreu no final de semana? O que ocorreu no final de semana? Eu consigo responder? Meu carro estragou sozinho. Quem estragou sozinho? Eu e minha esposa não usamos ele. Quem não usa ele? Tá? É isso que vocês têm que fazer. Esse exercício, né, de ver os verbos, separar as orações e ir perguntando quem. Então vamos fazer as respostas aqui. Tá? Disseram, é indeterminado, tá? Eu sei que alguém disse, mas não está especificando aqui quem que disse isso. Foi alguém, mas aqui no caso eu não tenho especificado quem, tá? Então disseram, alguém disse. Então é indeterminado. Que ganharemos um prêmio. Quem ganharemos? Nós. Né? Então, pela desinência verbal, lembre-se, finalzinho do verbo, desinência verbal, eu consigo identificar que esse verbo se trata de nós, tá? Então, é o que a gente vai chamar de sujeito oculto. Vamos para a próxima. Houve confusão na manifestação. Quem houve confusão? Não, ninguém, né? Não tem como alguém haver confusão. Então, a confusão aconteceu. Então, quando a gente tem esse verbo haver, nesse sentido de acontecer, de existir, eu vou falar que ele possui, então, um sujeito inexistente, porque não tem como alguém praticar essa ação verbal. Tá? E aí a segunda ação, que ocorreu no final de semana. Quem ocorreu no final de semana? Olha só, aqui eu não vou pela desinência verbal, igual que em cima, emos, que é para nós. Aqui eu vou pelo contexto do meu período. Tá? O meu sujeito daqui, ó, na oração anterior, manifestação. Tá? Ela ocorreu no final de semana, mas ela pertence, essa palavra aqui pertence a esta primeira oração, tá, gente? Então, eu não posso dizer que aqui na segunda ela é um sujeito determinado, porque ela não pertence à segunda oração. Tá? A segunda oração tem um sujeito oculto. Eu consigo saber quem é o sujeito, porque no contexto da frase, né, ou do período, dá para identificar. Tá? E a última alternativa. Meu carro estragou sozinho. Quem estragou sozinho? Meu carro. Olha só, eu sei quem é e está escrito. Se sei quem é e está escrito, é um sujeito determinado. Nesse caso, como é um único núcleo, que é carro, ele é simples. Pois eu e minha esposa não usamos ele. Quem usamos ele? Eu e minha esposa. Aí está escrito aqui, ó, eu e minha esposa. Se são dois núcleos, eu e a esposa, é composto. Tá? Espero que estejam entendendo. Se vocês não entenderem alguma coisa aqui, manda mensagem depois, já anota aí. Depois de terminar a aula, vai lá e me manda mensagem. Ah, professor, não entendi direito tal exemplo, não entendi direito como funciona tal tipo de sujeito.
né? Que aí eu consigo explicar melhor, explicar de outro jeito, passar outro exercício, não sei. Mas é importante que antes de vocês saírem já fazendo avaliação e atividades e tudo mais, vocês esclareçam as dúvidas de vocês, tá? Então vamos dar sequência aqui. Vamos para os tipos de predicado, então. Pessoal, é lógico que isso aqui é uma revisão, estou falando muito rapidinho sobre tudo, porque vocês já viram isso em sala, tá? Então, como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo, revisa, pega os conteúdos, pega os exercícios, pega o que vocês têm no caderno, para complementar todo esse estudo que a gente está fazendo, tá? Porque aqui eu não vou ficar aprofundando tanto, sendo que a gente já viu, já discutiu, já fez vários exercícios, tá? É mais para vocês relembrarem disso aqui, tá bem? Então, beleza, a gente já viu lá os nossos tipos de sujeito, né, de quem se fala, e agora vamos falar do tipo de predicado, o que se fala do sujeito, esse é o predicado. Nós temos predicado verbal, quando apresenta um verbo nocional, gente, lembram-se disso? Você tem o verbo nocional e o verbo de ligação. O verbo nocional, ele indica uma ação, algo que alguém pratica aquilo, né? Então, vejam lá, o verbo apresenta o verbo nocional, ou de ação, e não apresenta característica do sujeito, tá? Este, então, é o meu predicado verbal, né? Que o meu predicado vai estar aqui ligado ao verbo. Veja, o predicativo que a gente chama. Mas vejam lá, os construtores fizeram a medição do terreno. Deixa eu pegar a caneta aqui para poder mostrar aqui para vocês. Olha lá, os construtores fizeram a medição do terreno. Veja, essa parte aqui, ó, a medição do terreno, complementa os construtores ou complementa o verbo fizeram? Complementa o verbo fizeram, né, pessoal? Olha só. Então, se eu estou complementando o verbo, tá? O verbo, deixa eu circular aqui, o verbo, eu vou ter um predicado verbal, tá? Olha ali, eu tenho um verbo de ação, que é fazer, então os consultores praticaram essa ação, e o resto aqui do meu predicado, que é o complemento, ele está complementando o próprio verbo, ou seja, esse predicado aqui é verbal. O predicado nominal, ele vai apresentar, então, o verbo de ligação, tá, gente? Lembre-se que os verbos de ligação são aqueles que vão ligar o sujeito à sua característica, ao seu estado, tá? Então, vocês têm uma lista já no caderno de vocês, são os principais verbos de ligação. Então, é quando você não está praticando a ação verbal, mas ela apenas liga você a uma característica ou a um estado, tá? Então, isso é o predicado nominal. Olha lá. Meu pai anda muito ocupado ultimamente. Anda, como nós já dissemos em sala, pode ser um verbo de ação também. Se eu falar assim, meu pai anda por 5 quilômetros todos os dias. Aí eu estou falando de andar, de fato, uma ação que meu pai pratica. Mas, nesse caso, não é. Olha lá, meu pai anda muito ocupado ultimamente. Esse anda aqui não está se referindo à ação de andar, de caminhar, e sim está apenas ligando o meu sujeito, que é meu pai, com o estado em que ele se encontra. Olha lá, ele anda muito ocupado ultimamente, ou ele tem estado muito ocupado ultimamente. Tá? Vejam, então, que o muito ocupado ultimamente, diferente aqui de cima, que vai complementar o verbo, ele vai complementar o sujeito, tá? Ó, meu pai muito ocupado ultimamente. Ele complementa o sujeito. E o verbo aqui é ligação, apenas liga o sujeito à sua característica. Você vai colocar aqui, tá? O estado se encontra meu pai muito ocupado, tá bem? Então, esses são os predicados nominais. E, por fim, os verbos nominais. Vejam lá. O verbo nominal vai apresentar, então, um verbo nocional, ou seja, um verbo de ação também. Mas, além disso, ele apresenta a característica do sujeito. Tá? Então, olha só. O verbal... Deixa eu colocar aqui para ficar mais... O verbal aqui, gente, ó, ele tem um verbo de ação, mas não apresenta característica. O verbo nominal também tem um verbo de ação,
só que ele apresenta uma característica ou o estado do sujeito. Então, vejam só, aqui o meu predicativo, ele vai complementar tanto o verbo quanto o sujeito. Veja lá, sujeito, nós, né? Assistimos ao filme Emocionados. Vamos lá. Assistimos é um verbo de ação, né? É uma coisa que o sujeito pratica. Eu pratico essa ação verbal. Assistir a alguma coisa. Tá? Então, nós vamos ver que aqui nós temos ao filme, complementando o verbo assistir. Olha lá. E emocionados complementa o próprio sujeito. Tá? Então, vejam que nós temos aqui um predicado que consegue fazer tanto um complemento para o verbo quanto para o sujeito. Por isso que ele é verbo nominal. Tá? Ele apresenta, então, um verbo de ação e uma característica do sujeito. Nesse caso, característica emocionados. Tá? Então, é isso sobre os nossos tipos de predicado. Vamos agora ver a atividade final aqui. Classifique os predicados de cada uma das orações abaixo. Então, aqui vocês vão, novamente, pausar o vídeo, copiar o exercício e responder ele, tá? Leiam com bastante atenção e tentem responder aí. Cada um desses predicados são de que tipo? Tá? A gente já retorna aí. Feito, então, pessoal. Agora, vocês já fizeram no caderno de vocês, vamos entender aqui. Então, classifique os predicados de cada uma das orações abaixo. Gustavo chegou de viagem e já era de madrugada. Vamos começar pela primeira coisa que se faz, identificar o verbo. Chegou, tá? Meu verbo aqui é chegou. Deixa só eu mudar aqui a cor. Tá? Então, chegou é meu verbo. Beleza. Quem chegou de viagem? Gustavo, né? Então, Gustavo é o meu sujeito. O resto aqui é meu predicado. Vamos lá. Chegar é uma ação ou é ligação? É um verbo de ligação. Perdão, Gustavo praticou essa ação de chegar. Então, ele chegou de viagem, já era de madrugada. De viagem, já era madrugada. Está complementando o verbo chegar ou o Gustavo? O verbo chegar, né? Então, já deixei aqui para vocês. Olha só, se eu tenho um verbo de ação, né, o complemento do meu predicado, que é o predicativo, está complementando o verbo, eu tenho um predicado verbal. Letra B. Meus amigos estavam muito cansados ontem. Meus amigos estavam muito cansados ontem. Veja lá. Verbo estavam. Estavam é um verbo geralmente de ligação ou é de ação? Nesse caso, né, a gente, e quase sempre, na verdade, o verbo estar vai ser de ligação. Né? Então, olha só. O sujeito, meus amigos, estavam muito cansados ontem. Então, vejam que esse muito cansados ontem está relacionado a quem? A meus amigos. Eu estou complementando o sentido do sujeito, tá? Com o verbo de ligação. Se é verbo de ligação, eu nem preciso fazer mais nada. Se eu sei que é verbo de ligação, ele já vai ser um predicado nominal, tá? Deixa eu colocar um N aqui. Esse aqui é verbal. Depois eu tenho um slide já com a resposta certinha. Vamos para C. Nós encontramos uma boa oportunidade de emprego. Qual é o verbo? Encontramos. Certo? Então, veja só. Encontrar. Encontrar. Quem encontrou? Nós. Meu sujeito aqui. Tá bem? Tem o nosso sujeito. Nós encontramos uma boa oportunidade de emprego. Boa oportunidade de emprego está complementando o verbo ou o sujeito? O verbo, né, pessoal? Olha só, encontramos uma boa oportunidade de emprego. Não é nós uma boa oportunidade de emprego.
Isso aqui não complementa o sujeito, ele complementa o próprio verbo, está explicando o que foi encontrado, né? Está explicando essa ação verbal. Por isso que ele é verbal também. Vamos para a letra D. Os professores aguardavam ansiosos pelo resultado da votação. Os professores aguardavam ansiosos pelo resultado da votação. Qual que é o verbo aqui? Aguardava, de aguardar. Veja, quem aguardava? Os professores, né? Então, o nosso sujeito aqui, os professores. Vejam que aguardar, neste caso, é um verbo de ação, é um verbo nocional, né? Então, eu posso ter tanto o predicado verbal quanto o predicado verbo nominal. O que vai me dizer isso? Se tem ou não característica do sujeito. Ansiosos é uma característica do sujeito? É. Né? Então, você já sabe aqui que ansiosos é uma característica do sujeito. Os professores ansiosos. E o resto aqui é de aguardar. Tá? Então, veja só. O meu predicado aqui, eu tenho uma parte que vai complementar o sujeito e outra parte vai complementar o próprio verbo. Então, eu vou ter um verbo nominal. Tá bem? E, por fim, o terreno mede 400 metros quadrados. Qual é o verbo? Mede. Tá? Que vem do verbo medir. Só que lembre-se que o verbo medir, ele pode ser tanto de ligação quanto de ação. Ele vai ser de ação quando eu estou realmente praticando a ação verbal de medir alguma coisa. Agora, quando eu estou falando dele enquanto característica, ele é de ligação. E é isso que ocorre aqui. Ó. O terreno mede 400 metros quadrados. Tá? Então, 400 metros quadrados é uma característica do terreno, ou seja, do sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação e estou apresentando uma característica do sujeito, eu vou ter um predicado nominal. Tá bem? Então, deixa eu deixar as respostas aqui para vocês arrumarem no caderno de vocês. Tá? Vejam, gente, essas marcações todas que eu faço, elas são importantes. Aí é legal vocês fazerem no caderno de vocês para vocês entenderem a lógica do negócio. Tá? Mas aqui tem já só a resposta certinha para vocês arrumarem no caderno de vocês. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje. Né? Vou deixar, então, logo na sequência, a avaliação de vocês, que é muito importante que vocês façam somente após ver, estudar, pegar o conteúdo que vocês já viram em sala, dar uma olhada, tá? Porque senão vocês não vão conseguir tirar uma nota boa, tá bem? E eu sei que vocês podem, eu sei que vocês são capazes, basta que vocês queiram, tá? Então, é isso. Nos falamos aí na nossa próxima aula. Um grande abraço.